Oi, gente, meu nome é Lebruni e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esses dias eu encontrei uns pedacinhos de papel aquarela cortados aqui em casa, em formatos bem pequenininhos, e aí eu comecei a pensar o que eu podia fazer com eles. Até que eu encontrei o trabalho de uma artista que ela faz quadros super pequenos, eu achei uma graça e resolvi testar. E já que eu tô na praia, também decidi fazer essa pintura ao ar livre. Então eu comecei escolhendo ali alguns pedacinhos de papel, eu peguei 3 para hoje, e aí eu risquei em outra folha para eu testar os formatos, entender se eu queria mesmo que ele fosse retangular ou não, e acabou que eu cheguei nessa forma oval. E para fazer ela de um jeito bem geométrico, eu cortei essa folha, dobrei ela em 4 pedaços, risquei mais ou menos o formato que eu queria e cortei. Porque aí quando você desdobrar, ela vai estar ali certinha, você não precisa ficar se preocupando em cortar todo o trecho, você pode cortar de uma vez só. Deu para entender? Aí de primeiro eu já consegui chegar ali num formato que me agradou bastante, então eu peguei as folhas que eu tinha separado e risquei ele nelas, porque aí na hora de desenhar eu ia ter noção mais ou menos do espaço que o desenho ia ocupar dentro dessa folha. Com as folhas ajeitadinhas, chegou a hora de montar o nosso kit de pintura externa, porque é isso que a gente vai fazer hoje. Então, para começar, você precisa de uma base, os papéis, é claro, e aí ou uma lapiseira e uma borracha ou um lápis. Se vocês forem usar um lápis, eu indico muito o 4B da Art Tools. Eu acho ele perfeito, porque ele não é nem duro demais, nem mole demais, ele não solta muito grafite no papel. Enfim, sempre que eu vou com lápis, eu uso ele. E para quem não viu, o Arthur me mandou esse kitzinho de lápis, vou deixar aqui em cima nos cards. A gente também vai precisar, claro, de tinta. Eu tenho esse kitzinho pequeno que eu mesma fiz de aquarela, também vou deixar aqui em cima para quem quiser fazer um igual. Mas hoje eu queria pintar com guache, então peguei o meu kit de guache que é um pouquinho maior, um paninho para limpar meus pincéis. Os pincéis, já que eu tô fazendo uma pintura pequena, eu peguei os pincéis menores que eu tinha aqui em casa e algo com água para diluir a tinta. Eu gosto de deixar nessa garrafinha e aí depois eu vou colocando no potinho conforme eu vou precisando. Para não levar os papéis soltos, eu já colei eles ali na prancheta, que para mim facilita bastante. E aí eu também aproveitei para pegar uma outra folha para usar como paleta e também como teste, porque eu gosto de ter uma outra superfície para passar a tinta, conferir se era aquele tom mesmo que eu precisava antes de passar na folha que eu tô desenhando. Aí eu usei essa parte de cima da prancheta para colocar todos os meus pincéis e segurei eles com um pedacinho de fita crepe. Aí foi só colocar na bolsa, e leva uma canga também para você ter onde sentar e ir pra praia. I had a dream last night, it was different. It was you and I and faded television. I'm not in love with you. But if I was, here's what I'd do. Eu fui pra praia sem uma ideia específica do que eu queria pintar. Eu acho que eu queria mais era sentar lá e sentir um pouquinho a atmosfera, e foi isso que eu fiz. Então eu fiquei reparando ali nas pessoas, nas coisas, no que estava acontecendo, até que eu vi um carrinho de milho e um outro carrinho azul que eles pararam assim pra ficar conversando, e eu achei aquela cena muito bonitinha. Eu também queria alguma coisa que ficasse parada um tempo pra eu conseguir desenhar ela. Então acabou que eles foram perfeitos e eu comecei ali esboçando mesmo o desenho, deixei rapidinho em time-lapse pra vocês verem. Mas eu esbocei bem por cima, assim, não fiz tantos detalhes, mas foi a que eu mais fiz detalhe das 3 que eu vou pintar hoje. E aí, com o esboço finalizado, peguei meu guache e comecei ali a pintar o meu papelzinho. Eu comecei pelo fundo, o que eu não indico pra vocês, porque o meu foco principal era o carrinho da frente. E aí eles saíram e foram embora e eu tive que terminar de memória e com uma fotinha que eu tinha tirado. Então eu achei isso meio ruim, era melhor eu ter começado pela frente, mas eu tô acostumada sempre a fazer a pintura de trás pra frente, então foi por isso que eu fiz desse jeito, e todos os que eu fiz hoje meio que foram assim. Mas muito diferente da pintura quando a gente tá em casa, quando a gente tá assim na rua, a gente tem que ser rápido. Primeiro porque não é legal que a pessoa perceba que você tá pintando ela, tipo, as pessoas normalmente ficam meio desconfortáveis com isso. E segundo que daqui a pouco elas vão embora porque elas não estão ali posando pra você. Então, se você não for bem rápido, se você não tentar pegar a essência daquilo lá, muito provavelmente você não vai conseguir terminar o seu desenho. Então foi isso que eu tentei fazer. Depois que eu fiz o fundo ali, eu fui pra parte da frente, eu tentei ver as características que estavam ali, entender como é que eram aquelas pessoas e colocar a essência delas nessa pintura que eu tava fazendo.
E o esboço, que foi o que eu gravei do início ao fim, eu demorei cerca de 10 minutos para fazer. A pintura foi um pouquinho mais, só que com o esboço pronto é um pouco mais fácil da gente entender. E aí eu gosto de marcar bem as áreas das cores, tipo aqui é amarelo, aqui é verde, e aí depois eu vou adicionando os detalhes. Então a pessoa não precisa mais estar lá, principalmente quando são objetos, né, que é um pouco mais fácil do que pintar pessoas, na minha opinião. Aí você só vai fazendo. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head through open windows. Mas deu pra ver aí que quando o carrinho de coco gelado tava indo embora, eu já basicamente tinha finalizado o desenho. Então deu tempo e foi bem tranquilo pra mim. Aí eu decidi sair um pouquinho dali, testar outras coisas, ir para um outro lugar que tem uma parte de pedras na praia e eu acho muito bonito. Então eu fui pra lá pra pintar a ilha a princípio. E assim, gente, me desculpem pelos takes, eu achei que fosse ser fácil, mas com uma pintura tão pequena, era difícil eu deixar o celular em alguma posição que ficasse boa pra vocês verem. Então acabou que muitos takes, ou o celular não estava posicionado direito e não serviu de nada, assim, porque ele estava filmando o chão ou o céu, ou a minha mão passava em cima. Então eu fiquei ali fazendo vários takes pra vocês pra tentar mostrar, mas tem muitos trechos da pintura que aparecem prontos aqui pra vocês, e eu espero que isso não seja um problema. Essa outra pintura eu fiquei ali um tempo esperando algo acontecer e nada acontecia, então eu só fiz a paisagem que estava na minha frente, que já era uma coisa muito bonita, esbocei ali, como vocês puderam ver, e comecei a pintar ela. Fui pintando dessa vez mais despretensiosamente, eu não segui tanto o rascunho que eu tinha feito a lápis embaixo, acabou que a tinta cobriu e aí eu fui com o pincel mesmo, marcando as áreas, e eu acho que nessa pintura eu trabalhei muito mais com as formas do que com os objetos em si. Eu entendi ali, tipo, tal lugar é marrom escuro, e aí eu fazia a mesma forma em marrom escuro. Deu pra entender? Eu não tava tão preocupada assim em representar uma pedra, eu tava preocupada em representar o tom que está naquela área. Então acabou que essa pintura ficou um pouquinho mais simples, talvez, do que a última, mas ficou bem legal também. E aí, enquanto eu tava pintando, apareceu um menininho muito fofo brincando com uma bolinha. Ele ficou pouquíssimo tempo ali na minha frente, eu até consegui filmar pra vocês verem, mas ele tava super animado jogando a bola pra cima, pro lado. E aí depois apareceram as pessoas jogando vôlei, então eu decidi incluir isso na pintura e tentei pintar um menininho ali, mas dessa vez esse menino era completamente da minha cabeça. E isso complicou bastante as coisas pra mim, porque eu tive que ficar imaginando como é que ficaria uma pessoa ali, e aí isso acabou sendo bem complexo pra mim. E aí eu nem filmei tanto essa pintura, porque eu tava muito preocupada em tentar fazer as coisas encaixarem, ficarem proporcionais e darem certo. Quando eu cansei, eu saí dali, fui procurar um outro lugar, e aí também tava andando e vi esse vendedor aí parado conversando num carrinho. Sentei ali mesmo e esbocei ele bem rapidinho. A minha sorte é que os vendedores daqui gostam de conversar bastante, pelo visto, então ele ficou uns 15 minutos parado ali na minha frente. E aí depois que ele foi embora, continuaram passando outros vendedores, então eu também peguei inspiração de outros para colocar na pintura. E já que eu tinha esboçado muito bem na primeira, a segunda acabou que eu não usei tanto esboço, para essa terceira pintura eu resolvi usar assim, e aí eu não fiz nenhum esboço, eu fui direto na pintura mesmo. Eu comecei pelo moço, e aí depois eu fui pro fundo, mas o que eu não gosto muito de fazer isso, de começar pelo objeto da frente, é que eu tenho dificuldade em fazer o fundo encostar no objeto da frente sem, sabe, tirar a tinta? Tipo, a gente faz o fundo às vezes e aí você pode passar por onde você quiser, que a figura da frente vai cobrir aquilo, vai preencher aquele espaço. Enquanto quando você faz a figura da frente primeiro, acaba ficando em volta um espaço em branco. Enfim, eu acho difícil isso, então não sei, não gostei tanto de fazer a figura da frente primeiro, mas dessa vez era necessário porque esse vendedor ia sair de lá a qualquer instante, então eu tinha que desenhar ele o mais rápido possível.
E estavam passando tantos vendedores com um monte de coisa, que aí eu falei, ai, o meu tá muito simples. Ele só tava com esses baldinhos nas costas, né, no braço ali, então eu decidi colocar ele com um treco cheio de trequinhos, que eu não sei o que é, pra ser bem sincera. Depois que eu fiz, eu fiquei pensando que podiam ser óculos. Enquanto eu tava fazendo, eu pensei em biquínis, mas eu quis fazer assim, parece uma antena agora, olhando daqui. Mas eu quis fazer assim porque a maioria deles fica com o mostruário pro outro lado. Então, nessa pintura, se eu fizesse como eles são mesmo, ia ficar só o verso do negócio, ia ficar um verso preto. Eu achei que ia ficar meio feio, meio sem graça. Então, por isso que eu fiz essa antena aí para segurar os pseudo-óculos. Mas aí foi isso, acabou que eu fiquei o dia inteiro na praia, mas foi bem gostosinho de fazer. Eu não achei que eu ia dar conta de fazer os 3, mas também dei conta. E esse daí foi o resultado. Depois de muitas horas de trabalho, estão prontíssimos aqui. Eu acho que o meu favorito foi esse, mas eu também gostei bastante desse daqui. Acho que foi um dia bem produtivo. E aí agora eu tô muito em dúvida, e aí é por isso que eu vim aqui falar com vocês, porque eu tinha pensado nesse formato, né? Eu vi uma menina que tinha feito quadrinhos um em cima do outro, assim, redondinhos. Eu achei uma graça e queria fazer também. Só que aqui eu acho que eles estão muito legais assim. E aí eu vou montar aqui e já mostro. Olha, eu tô bem na dúvida se eu gosto dessa montagem ou se eles acabam perdendo um pouco da potência deles, estando nesse formatinho e organizado assim. Eu não sei, porque foi o formato que eu tinha pensado, né? Eu risquei a folhinha e aí tanto que o que fica sobrando é resto que estaria atrás deste formatinho aqui exato. Mas não sei. Não sei se eu exponho eles de algum outro jeito. O que vocês acham? Será que eu deixo eles assim mesmo? Ou eu deixo eles tipo individuais? Talvez individuais eles tenham mais potência. Juro, não sei, gente. Muito difícil pra mim. Eu sou terrível nessa hora. Mas é que eu acho que juntinhos assim, eles ficam mais harmônicos. Não? Não sei. Eu também não sei se eu coloco algum papel desse tom aqui, porque é um azulzinho que talvez adicione camadas pra essa pintura. Mas tô em dúvida. Eu ia montar aqui agora, mas acho que eu vou esperar a resposta de vocês nos comentários pra me falar o que eu faço agora. Também posso mudar a ordem deles, tá? Eu coloquei uma ordem X, mas assim, posso mudar. É que já que são 2 trabalhadores e um brincando, eu pensei em deixar o brincando no meio. Mas aí também dá pra deixar assim. Enfim, me falem o que vocês acham. Então esse foi o resultado final das pinturas. Eu confesso que eu fiquei muito orgulhosa, porque eu não achei que eu ia dar conta de fazer essas 3. E elas ficaram uma graça. Eu tô muito feliz com o resultado delas. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Mas assim, particularmente, eu achei muito mais tranquilo fazer essas 3 pinturinhas em um dia do que aquela pintura enorme que eu fiz na praia. Acho que as pequenininhas realmente são muito mais tranquilas de serem feitas. Comenta aqui embaixo o que você achou. Dessa vez eu fiz um vídeo narrando, como vocês pediram da última vez. Então compartilhem esse vídeo com outras pessoas que também gostam de pintura. Se inscrevam no canal pra gente continuar crescendo nossa comunidade. E é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo desse canal.